Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar da queridinha do Merenda, a Embraer. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda possa ficar com muita vontade de fazer mais vídeos para vocês, pessoal, beleza? Merenda andou sumido, pessoal, como falei no vídeo do Banco do Brasil, mas agora estou de volta, né? Depois de alguns estudos, algumas parcerias, o Merenda começou a se ocupar mais, então por isso que a intensidade de vídeos ficou um pouco mais comprometida, né? E também a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? E agora nós vamos falar dessa querida empresa que deu um case que deu muito certo na minha vida, que foi o meu case de sucesso, que foi a Embraer. Então falarei para vocês, começando pelo Investidor 10, explicando os motivos de eu ter comprado o ativo, né? Sempre o pessoal comenta, né, que a gente tem que fazer as coisas aos som dos canhões, né? Buá, buá, buá. E tá aqui, pessoal, as minhas compras, né? Comecei a comprar a Embraer em 2/6/2020, olha só. Fui comprando, meti a mão aqui, ó, começou a cair o papel, depois fui comprando devagar. Fomos até aqui, ó, no mês de 2020, no ano de 2020, até 500 papéis, chegando a pagar 5,89 no ativo, né, pessoal? Então eu meti a cara, dei a cara a tapa e tô aqui, né, comemorando com muita alegria. Já vendi bastante posição, né? A gente vai vendendo e não tô me arrependo de nada, tá, pessoal? Foi o case que estourou mesmo para mim, foi muito bom. Ainda estou ainda com uma posição pequena agora, só de 1.600 ações, tá? Não, 1.400 ações, desculpem. E quando a gente vai olhar a Embraer, pessoal, olha o que aconteceu. Embraer era o papel morto enterrado que ninguém queria e agora está aí com uma valorização em 12 meses de 133,89%. Um PL nada interessante de quase 28 anos, né, pessoal? Pô, longo prazo é a morte, né? O Merenda já tá com mais de meio século. Ficar esperando o negócio voltar daqui a 30 anos, sabe lá se eu vou estar vivo, né? Então isso aqui é coisa mais para jovem, para trader, para quem quer operar opção. Aí eu entro, aí eu tô dentro. Então um PVP caro agora, né? 3,38 e um DY michuruca, porque o papel concentrou em reestruturação da empresa, né? E foi o que aconteceu. Muitos pedidos no período pandêmico, né? E o dólar lá em cima favoreceu os preços. Papel que não foi pagador de dividendo por muito tempo, mas só retornou o pagamento de juros de capital próprio, né, em 12/5/25 a 19 centavos. O que mais me chamou a atenção na época, pessoal, eu vou passar logo direto ao ponto, ó. Foi isso aqui, ó. Olha para onde foi o prejuízo da Embraer, lá para o fundo do poço. E aí a empresa, nesse momento histórico, eu digo assim, eu vou fazer uma aposta. Vou fazer uma aposta. Tem risco? Claro que tem. Mas lá no interior do Merenda, na intuição do Merenda, eu vi a Embraer como um case de sucesso no futuro. Por quê? Porque é uma empresa que só tem uma tecnologia aeronáutica de ponta, né, de aviação, aeronáutica, equipamentos eletrônicos, né? E só existe 5 empresas no mundo que dominam esse tipo de tecnologia aeronáutica. E a Embraer é uma delas. Então, eu considerei a Embraer como uma joia rara da coroa, né? Então, eu resolvi comprar e apostar. E todo mundo falando contra. Na época, as notícias eram as piores. Que a Embraer ia chegar a 4 e tal. E aí eu resolvi encarar, assumir o risco e fui para cima, né, pessoal? Olha o que aconteceu de 2020, onde foi o pico, o fundo do poço, tá? Mesmo com uma receita líquida legal, que saiu de 2019 de 10 bi e 47 para 19,64 bilhões, o lucro líquido foi lá para a vala, né? Claro, tem muito investimento, né, aí dentro, então isso tudo conta, né, para reduzir o balanço. Aí a Embraer começa a inclinar a curva a partir de 2021. Teve um leve prejuízo, né, de 267 milhões. Aqui ela volta a ter um prejuízo de
1 bi, mas veja que ela já não está repetindo os anteriores, esse aqui que foi o grave, né? Então ela se bateu aqui, ó, ainda teve um resultado um pouco melhor que o ano de 2019, né? Quase que empatando com o resultado de 2018. Não, quase não, bem distante ainda. E aí, pessoal, sai do armário, a Embraer sai do armário em 2023. Então vocês percebam que isso é um jogo de paciência, né? Apostar numa empresa endividada, que está com pouca demanda, e do nada isso se inverter, foi uma opção, porque naquela época a pandemia estava tendo muita demanda por jatos pequenos, né? Porque os caras que têm grana, né, pessoal, preferem viajar isolado com a família do que no meio de muita gente, né? Então a aviação ficou muito restrita naquela época. Então uma das saídas que o pessoal que é multimilionário, bilionário, foi de comprar aviões. A Embraer caiu para cima porque ela tinha um avião mais barato, tinha a vantagem do dólar, na época o dólar batendo mais de 6 pau também, e aí você tinha tudo a favor da Embraer e começou, né? Fora as parcerias de tecnologia que a Embraer foi fazendo ao longo dos anos, e agora estamos aí, né? Com a Embraer vivendo o seu momento de glória. 24 o lucro foi melhor, né? Perceba que a Embraer vem subindo tanto em receita líquida quanto em lucro líquido, né? Ela vem aumentando a carteira, né? E aqui, pessoal, olha só que delícia, né? Nos últimos 12 meses, 2,23 bilhões, vale salientar que aqui são dados apenas de um trimestre desse ano e de 3 trimestres de 2023, beleza? E aí a Embraer ficou nessa situação aqui, pessoal, a cotação lá embaixo, o Merenda metendo a cara aqui, ó, em 2020, né? Olha para onde veio o lucro líquido. Isso aqui já não era lucro líquido, né, pessoal? Baixou dessa curvinha aqui, é prejuízo, né? Então ela ficou numa zona da morte, né? Um vale da morte, igual a gente chama nas opções, uma zona de prejuízo durante muito tempo, ó. E o Merenda acreditou no case, né? Com isso eu fazia a venda de call, venda de put. E quando eu caí para cá, para 2022, para 2023, eu comecei a ficar preso nas call, rolando, montando estrutura, subindo strike. Aí aos poucos eu fui me livrando de algumas e acabei vendendo, né? Pegando um lucrinho gostoso aí, né? Vendendo lá na faixa de 30 e pouco uma parte, outra parte na faixa de 40 e pouco, outra parte na faixa de 50 e pouco, outra parte na faixa de 64 e aí segurei a onda, onde eu não tive mais venda do ativo, né? Estou esperando a próxima oportunidade, porque aqui está havendo já um preço muito próximo da cotação com a subida do lucro, né? Então aqui já é uma região que eu chamo de fragilidade, né? O ativo esticou, está renovando máximas, né? O tempo todo, então nós não sabemos qual vai ser o momento da correção. E para isso, pessoal, nós temos que estudar um pouco de volatilidade, tá? O comportamento da Embraer em relação à volatilidade, que nós vamos estudar aqui, que eu achei super interessante, tá? Foi aqui, ó. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha a Embraerzinha, vamos lá. Em MBR, daqui a pouco o ITSA 4, pessoal, em MBR 3. Olha que coisa interessante, pessoal. Ó. Então a gente tem essa linha aqui, aqui é um conjunto de 3 variáveis, né? Volatilidade, preço e preço do ativo, né? Volatilidade implícita, certo? Volatilidade histórica e o preço do ativo. Tranquilo? Então, olhando aqui nesses gráficos, nesse gráfico aqui é a cotação, ó. Tá? E aqui o preço que está atualmente, né? A volatilidade implícita está razoável, não está próximo está se aproximando da mínima, tá? A mínima foi 26,38 num período, né, de um ano, tá? E a máxima nesse mesmo período histórico foi de 60,46%, tá? 37,3774 é a volatilidade histórica do ativo. E o comportamento da Embraer, pessoal, é muito interessante para quem aposta em volatilidade, quem gosta de volatilidade, tá? Veja bem, ela tem um comportamento atípico em relação aos outros ativos, porque tem muito gringo aqui. Quando os caras resolvem empurrar o papel, meu irmão, ninguém segura esses caras, tá? Então, normalmente,
é quando a volatilidade ela dá uma violinada. Quando isso acontece, dá um sinal de compra, tá, pessoal? No ativo. Vamos ver se isso é verdade? Olhem esse pico aqui, tá? 10/10/24. Olha o que aconteceu. Pico de volatilidade. Olha o que aconteceu com o ativo, foi subindo. Bem aqui ele corrigiu. Aqui, ó. Aqui ele corrigiu. 10/12, mais ou menos. Ó, veio na mínima de 55, 57, novo pico de volatilidade implícita. Aí o papel começa a ir para cima, né? Bem aqui, pessoal, novamente, ó, gaivota. Tum, tum, tum. O que aconteceu? Sinal de alta. Olha aqui, ó, o papel decolou aqui para cima. Aí o papel começa a corrigir, volatilidade fica lateral, ó, lateral. Do nada, gaivota de novo. Tum. Olha o que aconteceu. Ela deu esse pico bem aqui, quando o preço estava na região de 59,61. Olha que faixa de preço interessante, né? E daí, pessoal, saiu empurrando o preço. Deu uma outra gaivota aqui, deu a continuidade do movimento, lateralizou praticamente, fez uma distribuição suave. Outra gaivota aqui, quando bateu a mínima de 64 e máxima de 66,93, e o papel seguiu caminho livre para cima. E agora, pessoal, olha o que está acontecendo. O ativo baixou volatilidade, né? Nós estamos aqui com uma pontinha para cima de volatilidade histórica e volatilidade implícita, aguardando o próximo movimento do mercado. Muito provavelmente pode ser um movimento corretivo, né, pessoal? Corretivo, porque a volatilidade caiu, tá? A volatilidade caiu, pode haver uma distribuição, a volatilidade normalmente na distribuição da Embraer, ela fica lateral aqui, ó, nessa lateralidade aqui, ó, quando a gente vê aqui lateralidade, ó, tá? Lateralidade, tá? E aqui também lateralidade, ó, de volatilidade e pico na hora de dar a impulsão do preço, né, em direção ao infinito e além, né? Igual o do bus, ao infinito e além, beleza? Agora, pessoal, vamos estudar graficamente os pontos, né? E eu vou trazer um estudo de indicadores para vocês, apesar de não ser muito a praia do Merenda, né? Vamos lá. Gráfico, que o Merenda gosta de estudar, esse aqui, ó. E eu vou mostrar. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita oportunidade em opções, tá? Então, olha só, quando faz essa gaivota aqui, pessoal, com fundo anterior acima desse fundo aqui, ó, com fundo anterior menor, tá? Ora, eu acho isso um movimento muito interessante. Parece uma onda de Elliott, né? Onda A, B, C, e aqui pode ser a primeira onda. Não sei se isso vai se concretizar, tá? Eu não estou dizendo que é também onda de Elliott, estou só dizendo que se assemelha ao movimento das ondas de Elliott na correção, numa tendência de alta, você tem a onda A, B e C fazendo a correção e depois começa tudo de novo, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, tá? Não sei se vai ser o caso aqui, né? Se for o caso, a gente pode, se o papel continuar rompendo a qualquer momento aqui nessa região, uma correção até esse provavelmente suporte, né? Já é um suporte aqui no 79,50, que é um alvo merendolal. E por que é um alvo merendolal, pessoal? Porque o Merenda fez uma recomendação na comunidade do ativo virtual. Olha aqui. No estudo postado no dia 10/4/25 foi estudada a Embraer e as faixas de preço eram exatamente aquelas que estavam na volatilidade quando ela explodiu. Então o Merenda percebeu e fez a recomendação e hoje esse ativo em 2 meses está rendendo para nossa amada e querida comunidade 37% de valorização, pessoal. Olha que maravilha, tá? Então eu atualizei aqui na plataforma hoje, né? Fechamento com 4/7. Então, para você ver, né, pessoal? O pessoal que está lá dentro está ganhando grana, tá certo? Com o lado das ações. Na época eu até coloquei assim, alvo 79,52, meu sonho. E aí eu botei agora igual, sonho realizado. É o mesmo gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Beleza?
Bom, pessoal, fora a quantidade de venda de put que a gente colocou de estudo lá também, que todo mundo ganhou dinheiro, né? Ninguém perdeu dinheiro com venda de put na Embraer desde quando a gente faz estudo de Embraer, tá certo? Então vamos voltar para o nosso estudo e vamos olhar agora o gráfico que eu falei para vocês. Um tem indicador, tá? E a gente vai estudar esses... sim, peraí. Vamos voltar para esse gráfico novamente para a gente estudar regiões de put nesse ativo, tá? Mas eu queria mostrar que o papel tem possibilidade ainda de continuar subindo ou lateralizando, né? Olha aqui, isso aqui são estudos com indicadores, né? Que eu usei para fazer a prova da APMEC. Aqui a gente tem o DDX, que foi perfeito aqui, ó, cruzou exatamente na linha, quase perfeito, né? A linha 0, no dia 30/6/2025, né? Então ele cruza aqui e diz o seguinte: opa, isso aí tá USA. Vamos para Embraer, é MBR3. Tá? Aqui, ó, o DDX estourou aqui nesse dia, ó. No dia 13/6/2025. Ele indicou aqui que o negócio ia rasgar. O dia da recomendação do Merenda foi aqui, ó. Percebam, pessoal, que eu adoro ver um fundinho sendo confirmado para mim poder fazer uma recomendação. Eu gosto de aproveitar esse movimento que dá mais ou menos um triângulozinho, né? Um triângulozinho mais mal feito, né? Mas sai. Quando passa desse topo aqui, eu vou lá e digo assim, pô, tá na hora de arriscar. Primeiro, é muito melhor arriscar no fundo, né? Na minha humilde opinião, porque o papel já fez o movimento de correção, começa a dar sinal de força, começa a recuperar pelo DDX, ele não estava à venda. Ele não estava na venda. Então, tem um lado intuitivo merendolau. Eu tinha aqui, por exemplo, o estocástico lá no fundo do poço, eu tinha OBV, tudo contra. Só que veja, o OBV aqui já estava dando sinal. Olha aqui, ó, o OBV veio para o fundo do poço aqui nesse candle. Quando a gente fez o fundo, o OBV começou a acumular. Olha só que coisa legal. Aí o Merenda veio aqui e... Comunidade marca um golaço de 37%, pessoal. Olha que maravilha. E aqui também o indicador já está saindo da zona de rebaixamento, né? Estava lá na terceira divisão, o estocástico, lá na terceira divisão, começou a vir para a segunda e já começou a decolar para a primeira divisão até ficar sobrecomprado. Mas isso não quer dizer que tem que vender porque está sobrecomprado. Espera a confirmação, confirmou aqui, e aí sim, né? Aqui entrou de novo na zona de rebaixamento, olha como é que o indicador funcionou perfeitamente, né? E ele, quando saiu da zona de rebaixamento, foi confirmando compra, mesmo com papel lateral, apesar do MACD dizer não compre, mas ele já estava sinalizando compra. O BV estabilizado, né? Bem estabilizado, subiu e não rebaixou praticamente quase nada, né? Veio um pouquinho aqui para baixo e continuou na alta, né? Rompendo esse topinho aqui anterior. Nós estamos comprados aqui, ó. Compradaço aqui em UBV, né? Em acumulação, quer dizer, em saldo. Temos aqui a boca de jacaré do indicador do Didi, que deu compra nesse dia, né? Aqui bem bacana. Deu compra aqui também, o indicador do Didi, né? E estamos aqui, pessoal, com RSI nas alturas, ó. E com uma redução light de volatilidade, né? Esse papel trabalha com uma volatilidade muito interessante, né, pessoal? Perceba, pessoal, que olha como está o indicador, o ATR, né? Que indica uma volatilidade, né? Olha só, caindo com seta de queda e o papel subindo, ó. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que legal, tá? Inflexão, né? Ó. Por quê? Normalmente o papel não ganha volatilidade, não sobe a volatilidade em períodos de alta. Ele normalmente vai descansando, porque ele não sobe e não cai da mesma forma. Ele não explode a volatilidade quando o papel está em queda. Por quê? Porque é um fenômeno natural, né? A queda é muito mais forte que a alta, né? Então, acontece isso. Olha quando a volatilidade estava lá embaixo, o papel estava lateralizando, com uma leve queda, quase sem movimento, ó. Aí, do nada, o papel começa a ter uma volatilidade mais forte, uma movimentação do preço, né? Mais forte, mesmo numa lateralidade. Olha que interessante.
Aí a volatilidade foi aumentando e bem aqui ela deu um porrete, ó, que foi aquilo que a gente mostrou Isso aqui, pessoal, é exatamente aquele período lá, ó, aqui é mais ou menos o mês 6, ó, que aconteceu isso aqui, ó, aqui no Opilab, ó, isso aqui, ó, tá? Por aqui, ó, mês 6, ó, tá vendo? Então vocês podem perceber que isso é uma sinalização de possível entrada no ativo. Então tem que conhecer o papel, né, para poder começar a ratificar certos sinais. Tranquilo? Agora, pessoal, nós iremos ver por que as opções estão interessantes, né, da Embraer. Voltando para esse gráfico, nós vamos ter aqui, pessoal, um estudo muito interessante, ó. Aqui é a minha região mediana, que é 66, 78. Isso aqui é uma região onde tem uma forte volatilidade. Nós confirmamos isso lá. Só que antes de ter esse estudo de volatilidade, eu já fazia meus estudos. Isso aqui está gravado há um tempo já, tá, pessoal? Esse alvo está desde aquela recomendação de lá, para trás. Ora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Muito íngreme, linha muito íngreme, descida muito íngreme, tá? Então isso aqui pode também dar um sinalzinho de correção a qualquer momento, até esse suporte aqui, pelo menos. Então onde é que é a minha região de put que eu acho interessante? E como a volatilidade está razoavelmente alta, esta região aqui entre 70 e 85, 66 e 78 e 63 são as melhores regiões para se operar put. Ah, Merenda, mas está longe. Eu posso fazer uma aposta nisso aqui? Aí vai depender do que você acredita, né? Que, por exemplo, se o papel corrigir, você vai vender uma put nessa região, ela vai desvalorizar, né? Ela vai valorizar, quer dizer, você já está vendido. Por outro lado, se o papel continuar subindo, ela vai começar a desvalorizar. Só que o que é curioso aqui? Quando a gente for para o banco de opções, vocês vão entender por que essa região é tão importante para mim, né? Porque eu trabalho com gráfico limpo, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu só trouxe o estudo porque as pessoas me pedem para me mostrar alguns dados, né? De gráfico, de indicador, mas não é muito o meu estilo. O meu estilo é faixa de preço. Como vocês já viram, eu tenho mais de 600 vídeos aí no canal e eu estou sempre falando disso há anos, né? Desde 2022, quando começou o canal. Então agora, quando a gente volta para as opções, vocês vão entender por que ela tá legal. Porque veja bem, olha como é que está o delta das opções nessas faixas de preço, né? 60 e 70, vamos padronizar aqui, ó, 60. Pagando um prêmio, pessoal, na série T, não teve negócio. Aqui, ó, no 61, 23 centavos, não compensa o risco, né? Mas, por exemplo, aqui já teve 86 negócios, justamente naquela faixa que nós estávamos conversando, ó, de 66,93. Olha o delta, 0,03. Olha que coisa interessante, né? Um prêmio de 45 centavos, menos de 1%, não compensa o risco. Este aqui já é interessante, ó, 56 centavos, teve 8 negócios. Você já vê aqui, ó, T680. Então o papel tem que cair muito para voltar para essa região de preços, né? Então, mesmo que a tua put fique tufada, cresça, engorde, se você está pouco vendido nela, uma quantidade pequena, sem alavancar, você pode ver o ativo não chegar nessa região de preço e embolsar os 50 centavos, né? Quando a gente olha aqui a região de 70, né? Aqui já é a região de 1% de ganho, ó, bruto, né? Então já é uma região que a gente vê que também está... O papel tem que cair mais de 10% para visitar essa região. Você vê que o delta está 0,07. Então o mercado não está acreditando que pode chegar nessa região de preço, tá? Quando a gente vai para um delta 16, que é o delta preferido de vários especialistas em opções, a gente vê que está pagando um prêmio saboroso, pessoal, R$ 1,35 no strike 74,93. Então, por isso que eu estou trazendo esse estudo para vocês. Merenda, e o delta 30, o famoso delta 30? Olha que delícia, pagando quase o dobro, né? R$ 2,47, porém é o ativo na região de 79,43, onde pode ser o possível suporte, né? Tem uns gulosos aqui que estão vendendo tudo na linha do dinheiro, pessoal. Olha aqui, ó,
52 negócios na linha do dinheiro, porque realmente o prêmio está muito gostoso, Delta 45, a linha do dinheiro, né? E um prêmio saboroso, né? Linha do dinheiro não, levemente fora do dinheiro, né? Vamos dizer assim, levemente fora do dinheiro, nos 3,88, tá? Então, tá um prêmio muito interessante para quem gosta de trabalhar com risco, né? E levemente dentro do dinheiro, né? Então não tá ruim não, tá, pessoal? Tá uma delícia. Um prêmio de 3,88 tá gostoso pra cacete, tá? Só que tem que saber integrar esse risco aí, entender todos os riscos. O papel pode cair e se cair você vai ficar lá pendurado com a cueca puxada se você não tem experiência com opções, tá? Então muito cuidado com isso aqui. Então para os conservadores seria interessante esse aqui, ó, Embraer T714, strike 70, né? O papel precisa cair mais de 10% para visitar essa região e o delta está em 0,07. Então é isso que eu tenho para falar com vocês sobre Embraer. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!